Bem, estamos começando mais um episódio do Malta Talk, sempre agradecendo a confiança, o prestígio dos nossos patrocinadores, começando pelo frigorífico Sapé, do nosso amigo Fritz, frigorífico Sapé de Venâncio Aires, com cortes nobres, picanha, costela, vazio. Procure as etiquetas do frigorífico Sapé, vocês tenho certeza vão gostar muito da qualidade que vocês vão encontrar nas embalagens do frigorífico Sapé, produtos realmente de altíssima qualidade, muito bem selecionados. Temos também a construtora HJP, do nosso amigo Ricardo, construtora que se especializou na edificação, na construção de empreendimentos comerciais, empreendimentos públicos. Procure a construtora HJP. Também temos a Mais Capital Securitizadora, com investimentos na ordem de 150% do CDI. Temos também a Malta Martins Gestão Tributária. E, voltando à mesa aqui do podcast, do Malta Talks, temos também a Vinhos do Mundo, do nosso amigo Leocir Vanazzi. Sempre digo, a Vinhos do Mundo não é só o produto, mas a consultoria que eles prestam na escolha do melhor vinho, da melhor harmonização. Procure uma das lojas da Vinhos do Mundo. E hoje aqui, para brilhantar o nosso episódio, temos a presença do Tenente Coronel Moraes, que chefia o Centro de Operações da Polícia Militar. Muito obrigado, Moraes, nosso amigo, grande profissional. Muito obrigado pela presença. É uma grande satisfação, Malta, estar aqui hoje, né, nessa data especial. Né? Para quem não sabe, a gravação está sendo feita hoje no aniversário, né? Está me entregando nessa data, aqui. na data natalícia aqui do obrigado. nosso amigo Malta. Então, receba um grande abraço da Brigada Militar aí, uma satisfação que essa data se repita por muitos e muitos anos aí, com bastante saúde e bastante alegria, que é importante. Sem saúde a gente não consegue fazer nada, né? É verdade. Saúde é a base para tudo, né? Para a gente poder realizar os nossos projetos. Então receba, né, a nossa saudação, porque tá trabalhando, né? A gente conversava antes aqui, tá trabalhando no dia do aniversário, né? Eu me presenteio trabalhando, porque eu gosto muito do que faço e não teria maneira melhor de me homenagear que não fosse trabalhando. Exatamente. Já que isso me dá muito prazer. Muito bom. E muito prazer também por estar na companhia desse grande amigo, né, que vem contar um pouco da sua história. Até já começando uma pergunta aqui, já vou elaborar a primeira pergunta. Claro, vamos lá. Eu sempre digo que existem algumas atividades que dependem de muita vocação, de muito talento, é um chamado divino. Né? É como se Deus dissesse assim, apontasse o dedo e dissesse, é tu. Né? Porque não é fácil, né, assumir o risco de morte durante a sua atividade profissional. Todo dia tu sai de casa, né, sem a certeza de que vai voltar, porque, querendo ou não, é uma atividade de alto risco. Como é que foi para ti esse chamado? Na realidade, todos os nossos policiais, né, que saem para a rua, né, diuturnamente, né, a Brigada é uma instituição que ela está presente nos 497 municípios do estado, 24 horas por dia, né? Acho que é uma das únicas instituições que está realmente presente em todos os municípios. Então, é um desafio, né? E realmente é uma vocação, a gente tem que ser vocacionado, tem que gostar do que faz. Eu sou natural de Pelotas, né? Então, eu servi muito tempo no Exército, fiquei 9 anos no Exército e fiz a minha faculdade nesse período, e peguei uma época de transição da Brigada, onde a Brigada ela mudava o curso de formação e a partir de um determinado período exigia o nível superior, bacharel em Direito, para poder fazer o concurso para oficial da Brigada. E eu fiz o concurso e entrei na primeira turma. Sempre tive esse desejo assim na minha vida assim, de ser policial. Né? Sempre busquei isso. Né? E acho que né, fui abençoado, assim, porque tudo deu certo. Né? Quando eu fiz o concurso, eu estava no limite de idade, eu podia só fazer aquela prova. E na época eram só 25 vagas. Então, era o tudo ou nada. Era o tudo ou nada. Então deu tudo certo. E desde que eu me formei, né, fiquei 2 anos na Academia de Polícia Militar. Desde então, eu estou já na minha 14ª unidade, sempre servi na capital.
né? Servi muitos anos no Batalhão de Operações Especiais, que hoje é o Batalhão de Choque, é o primeiro batalhão de choque. Então, sempre servindo a comunidade, né? Eu falava esses dias, tecia esse comentário que a Polícia Militar, a Brigada, ela atende todo mundo indistintamente, né? Inclusive aquelas pessoas que não gostam da Polícia Militar. Uhum. Quando essas pessoas precisam de nós, a gente está pronto para atender elas. Então, a gente nunca sabe quem a gente vai atender. Né? Comentava contigo ali naquela visita, hoje no Centro de Operações da Polícia Militar, tem dias que nós chegamos a atender 3.000 chamados por dia, indistintamente. A gente não sabe quem é que está do outro lado da linha. Não sabe qual é a condição social, não sabe o que a pessoa faz da vida, só sabe que aquela pessoa está numa emergência, né? Que ela necessita de um auxílio. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que vem na mente de uma pessoa, né, quando ela está numa situação de emergência, vou ligar para o 190. E a gente faz de tudo ali, né? A gente já orientou parto por telefone, crianças, pessoas com engasgo, enfim, crise de ansiedade, pessoa que está tentando, está com uma ideação suicida, enfim, é um serviço muito dinâmico, né? Imagino. Eu até tive a oportunidade de visitar o Copom, né, o Centro de Operações da Polícia Militar, e me chamou a atenção, primeiro, assim, a eficiência de toda a equipe que está lá, né? É demais, assim, realmente um corpo técnico de primeiríssima qualidade. Mas não forma fila no chamado ali do 190. Não. É algo, se tratando de um serviço público, exatamente, bastante distinto. Né? Um dos nossos principais objetivos, e quando nós assumimos ali, que foi um objetivo do comando da corporação, foi nós não termos fila de espera no 190 e nós reduzirmos o nosso tempo resposta com a população. Então, desde que nós assumimos ali, agora nós estamos fechando um ano, né, de inauguração da nossa sede nova ali, com a nossa tecnologia. A nossa fila de espera praticamente é sempre zero. E nós reduzimos o tempo-resposta em quase 80%. Imagina com 3.000 chamados no dia e tu manter, né, uma fila, bem dizer, zerada, ou seja, ninguém na espera. É difícil. É algo muito difícil, um trabalho desafiador. E até porque é o seguinte, né, o atendente, né, de chamado de emergência, o próprio atendente, segundo estudos, né, publicados em revistas, ele é um dos serviços mais estressantes do mundo, né? Ele só perde para o controlador de tráfego aéreo. Então a pessoa tem que ter muita paciência, né? É claro que tem formas, né, que a gente usa para fazer uma descompressão, né, desse operador, né, que são intervalos de folga, enfim. Ele tem toda uma assistência ali para poder parar um pouco, né, daquele ritmo de chamado ali e ficar um período, 1 ou 2 períodos durante o dia, com algum tempo para ele dar uma descansada na cabeça dele, porque tem atendente ali que às vezes ele atende 200 chamadas num dia. Né, das mais diversas, né? E ele tem que ter a calma, tem que ter a tranquilidade, porque às vezes a pessoa que está ligando, isso não é incomum, às vezes uma pessoa tem o seu veículo roubado. Hoje, né, o nosso roubo de veículo aqui na capital, ele é um percentual baixíssimo, né? Mas, para dar um exemplo com esse tipo de ocorrência, às vezes a pessoa está numa situação de pânico, de fragilidade, que ela não lembra nem qual é a marca do veículo dela. Aí eu preciso, por exemplo, da placa do veículo para poder colocar no nosso sistema, para poder lançar no cercamento eletrônico, e a pessoa não consegue lembrar. Tá, é o nível de nervosismo. De estresse, de nervosismo, enfim. Bom, aí nós temos outros sistemas, né? Através do nome dela, enfim, a gente consegue buscar o veículo, consegue buscar a placa, a gente tem que buscar acalmar esse cidadão, para passar uma tranquilidade, deslocar imediatamente uma equipe para poder atender ele. Vocês conseguem detectar, localizar de onde está partindo essa chamada? Digamos que a pessoa, em meio à chamada, estou criando uma hipótese talvez bastante extremada. Caiu a ligação e ela estava... Quer dizer, caiu a ligação, vocês até não sabem se caiu ou se alguém chegou e tomou o telefone dela, enfim. Hoje nós não temos essa tecnologia ainda. Nós estamos agora num processo de
de fazer um que nós chamamos de termo de referência, para poder fazer uma licitação para que nós possamos adquirir esse serviço, né? Hoje, o que nós fazemos é retornar a ligação para essa pessoa. Né? Nós não temos ainda... Acho que uma das únicas coisas que falta para nós ainda é esse serviço, né? De georreferenciamento da ligação. É o único que nós não temos ainda ali. Porque o restante dos outros serviços nós temos, né? Todas as ligações para o 190, né? Elas são gravadas. Todo o atendimento ele gera um protocolo, né? Desde o momento que o atendente recebe a ligação, o momento que uma equipe é despachada, o momento que a equipe chega no local, qual foi a providência que essa equipe tomou. E todas as comunicações também que a polícia faz através da nossa rede rádio, que hoje aqui na capital é uma rede criptografada e digital, ela fica gravada também. Eu consigo saber quem é que está operando aquele equipamento rádio, quem é o policial que opera aquele equipamento, qual foi a mensagem que ele transmitiu. E além disso, nós conseguimos abrir, né, hoje a imagem ao vivo do policial na rua, porque todos os nossos policiais que estão aqui nas 6 unidades de policiamento da capital usam câmeras corporais. Então, enquanto ele está em serviço, a câmera ela, a qualquer momento pode ser acessada por vocês. A qualquer momento ela pode ser acessada por nós. Tudo que o policial faz durante o serviço é gravado em áudio e vídeo. Vocês estão lá no Copom acompanhando isso acompanhando. Tu falaste da questão do índice, né, de sinistros com veículos, no caso, veículos furtados ou roubados. Isso. E até são números bastante interessantes, né? A redução desses números. Muito, né? Hoje, o furto de veículo, ele é um delito que ele está muito em baixa, né? Por quê? Porque com a tecnologia que os veículos dispõem hoje, é difícil fazer um veículo funcionar sem estar com a chave codificada. O veículo mais singelo do mercado, ele possui uma chave codificada. Até por uma exigência do mercado. Então, a vítima, né, ela tem que estar dentro do veículo, ela tem que estar saindo ou entrando dentro do veículo com essa chave. Então, o que nós temos hoje é roubo de veículo. Nós chegamos a ter no ano de 2016... Para quem não está habituado com essas terminologias, o roubo é quando tem um emprego de violência contra a vítima. A vítima, né? O furto é quando não há violência, né? A gente chama muito, o exemplo do furto é o batedor de carteira, né? A gente diz, né? O punguista, ele vai lá e subtrai da vítima sem violência, né? Apenas na técnica do delinquente. Na mão leve. Na mão leve, né? Mas quando há o emprego de violência, o delito passa a ser de furto, né, para roubo, né? Que é subtração de coisa alheia móvel. Então, nós chegamos a ter no ano de 2016 40 veículos roubados por dia na capital. Ano passado, nós chegamos a... Por dia, 40 por dia, na capital. Ano passado, nós tivemos 1,8 por dia. A gente está falando de 40 veículos roubados por dia só na capital. Só na capital. Eu respondo só pela capital. E esse ano nós estamos mantendo essa média. Nós não temos 2 veículos roubados por dia na capital. Hoje é 1,8. 1,9, né? E então, a recuperabilidade desses veículos? Em torno de 64%, 65% desses veículos são recuperados com prisões. Então dá menos de um veículo que realmente se tem a perda, roubado, né? E que não é recuperado. E nesse um veículo, né? Talvez assim por dia que a gente fale isso, às vezes grande parte das vezes, nós localizamos esse veículo abandonado, sem a prisão do delinquente. Sim. Né? Hoje mesmo nós tivemos um veículo roubado e em questão de 10 minutos nós recuperamos o veículo e prendemos os autores. E o que está em cena para essa qualidade, para essa eficiência toda, tanto para inibir o roubo, quanto para, uma vez que ele aconteça, evitar o dano, né? Quer dizer, recuperar o veículo sim. E também punir, né, o delinquente. O que acontece? Nós temos hoje uma parceria muito grande aqui com a Secretaria de Segurança do município. O secretário de Segurança é o Coronel Aragon, é um oficial da reserva da Brigada Militar, um grande amigo nosso, um grande parceiro né, do Copom, da Brigada Militar, que compartilha conosco uma série de tecnologias também que a Prefeitura adquiriu. Então, nós temos o cercamento eletrônico do Estado e temos também o cercamento eletrônico que aqui a própria Prefeitura utiliza. Então, toda vez que um veículo ele é colocado em alerta, como nós chamamos,
ou por furto ou por roubo, na grande maioria das vezes por roubo, né? Nós lançamos as características desse veículo no cercamento eletrônico e esse veículo passando por algum ponto de captação nossa, Seja da IPTC, seja da própria brigada. da brigada, seja do estado, Aham. ele vai nos gerar um alerta e nós vamos conseguir acompanhar esse veículo É por leitura de placa. por leitura de placa, né? E ele faz a leitura e vai nos mandar uma fotografia também, né, dessa leitura, e nós conseguimos ver também, às vezes, alguma característica específica do veículo, um adesivo, um amassado, alguma coisa nesse sentido, porque a qualidade das câmeras são muito boas. Então, nós conseguimos que o policial que está na rua receba esse alerta também, e nós conseguimos, através das nossas quase 3.000 câmeras de monitoramento que nós temos, nós conseguimos fazer uma aproximação em um cerco e conseguimos fazer abordagem nesse veículo. Então, o nosso e aí pega o veículo com o humilhante dentro. Com o humilhante dentro. Às vezes, eles conseguem fazer com que aquele que efetivamente realizou o roubo, né, num trajeto muito pequeno, troque, né? Coloque uma outra pessoa para dirigir o veículo. Aí já vira um receptador. Já vira uma receptação, e não, Sim. né? Então, às vezes, a vítima não consegue reconhecer aquela pessoa que está no veículo, né? Mas aí tem todo um contexto. Depois a gente consegue, através do nosso sistema que a gente tem, saber se tem algum veículo que acompanhou aquele veículo roubado. Se o veículo fez, por exemplo, um batedor, fez uma escolta, a gente consegue, através do nosso sistema de inteligência ali, artificial, consegue acompanhar isso aí também. E aí, pelo veículo que escoltou, tu já sabe também quais outros membros do grupo participaram daquele. Exatamente, até evento. porque eles praticam, né? Enquanto eles não são presos, só fazem isso da vida, né? Costumam praticar, às vezes, um outro delito. Então, com as características, né? Com o modus operandi daquele tipo de delito que aconteceu, a gente consegue fazer uma correlação e consegue, quando a gente faz a prisão, determinar se aquele indivíduo cometeu os outros delitos também. Então, a gente faz o enquadramento deles ali, através de uma parceria também que a gente tem com roubo de veículos, que também trabalhamos em conjunto, a gente consegue responsabilizar o delinquente por todos aqueles delitos que ele cometeu. E tem muito primário, assim, ou seja, o delinquente que pela primeira vez está sendo pego, ou... É difícil. Normalmente é reincidente. Normalmente são reincidentes. Várias... No mesmo tipo penal. No mesmo tipo penal. Muitas vezes roubo de veículo, 5 ocorrências de roubo de veículo. Porte ilegal de arma de fogo, 4 vezes. Tráfico de entorpecente, 2 vezes. Sim. Homicídio, tentativa de homicídio, vários. Tem camarada que tem uma ficha criminal que ela não cabe nessa mesa aqui. E em liberdade, infelizmente. Então é o prende e solta, prende e solta. É o prende e solta. A tua experiência, eu acho que tem que ser aproveitada aqui para orientar também as pessoas que estão, eventualmente, né, numa situação dessas, ou seja, estão sendo abordadas, como devem proceder aquela pessoa que eventualmente passar por esse dissabor de uma abordagem, um roubo de veículo. Qual é a tua recomendação? Bom, o que nós recomendamos, né? O delinquente, né? Nós temos vários tipos de delinquente, né? Tem um delinquente, às vezes, que está sob efeito de entorpecente, o delinquente que ele está nervoso. E nós temos delinquente também que é experiente, né? Naquele tipo de atividade. Mas o que a pessoa, quando ela é vítima, né, de um delito desse, especialmente quando os agressores estão portando arma de fogo, ela não deve fazer movimentos bruscos, movimentos rápidos, né? Sim. Porque isso pode gerar no delinquente ali uma ideia de que a pessoa quer reagir. Então, a pessoa deve, né, informar o delinquente: olha, posso levantar minhas mãos? Olha, eu vou sair. Preciso retirar o meu cinto de segurança, vou baixar minha mão. Porque isso pode aparentar para o delinquente que a pessoa vai fazer um movimento para pegar uma arma de fogo. Sim, né? Sim, tentar uma reação. São basicamente as mesmas recomendações. Gritar, assim. Polícia, tô sendo Não, essas coisas não. Tá fora de questão. Não. O cidadão comum, ele não tem que se comportar como um agente da lei. Né? Ele não tem que se colocar em risco. Né? Isso aí é para nós, né? Para os agentes da lei. Até quando o cidadão ele é abordado pela polícia militar, né? Ele tem que se manter calmo também. Obedeça ao comando de abordagem. Não tente ficar falando, não tente ficar se justificando.
espera, porque é o momento mais tenso. O policial não sabe se aquela pessoa que está sendo abordada é um delinquente ou se é um cidadão de bem. Sim. Então, normalmente, num veículo, mantém as mãos no volante, não abaixa as mãos. Mantém as mãos no volante. Obedece o comando do policial. Olha, vou baixar minha mão para tirar o cinto de segurança. Faz tudo com calma, né, para não gerar um estresse. Claro. Porque o momento da abordagem é o momento que o policial está com maior nível de estresse. Ele não sabe o que vai acontecer ali. Até depois que o camarada foi identificado, que ele saiu do veículo, viu que não existe nenhum risco, bom, o policial, ele distensiona, né? Sim. Vamos lhe identificar, vamos ver os seus documentos, vamos ver se está tudo certo. Olha, isso é uma abordagem, enfim. É para a segurança da pessoa, né? O cidadão não tem que ter medo de ser abordado pela polícia. Eu acho que né? algumas pessoas até se incomodam porque eu não tenho cara de bandido, como se bandido tivesse um estereótipo definido. Não existe isso, né? E aí leva para uma questão pessoal, me tiraram para... De forma alguma. Até porque... Bode expiatório, enfim, muitas vezes, até dentro do veículo, né? Até, por exemplo, hoje nós tivemos ali, foi uma BMW que foi roubada, que nós recuperamos. De repente passa uma outra BMW com aquela mesma característica, que a gente não está conseguindo enxergar quem está dentro do veículo, a polícia vai abordar. Vai fazer abordagem. E aí? É porque aquele cidadão é um delinquente? É porque ele tem cara de delinquente? Não, muitas vezes a gente nem viu a cara de quem está ali dentro. É porque... tudo leva a crer que aquele veículo tem toda a característica e possa ser, está nas imediações, possa ser o veículo que foi roubado. Então, aquela pessoa tem que se manter calma, tem que se manter tranquila, né? Obedece o comando da abordagem, vai ser verificado o que está acontecendo ali e, na sequência, a pessoa vai ser liberada sem nenhum problema. E ela tem que entender que aquilo ali... É para a própria segurança dela. É para a segurança dela e é preciso que as forças policiais... tenham esse tipo de atividade, porque neste momento está sendo com ela, mas daqui a pouco vai ser com uma outra pessoa que é um bandido. Então, não tem como tu, pré-selecionar. Não tem como. Existe uma necessidade de fazer uma varredura, e aí, eventualmente, pode a pessoa se sentir injustiçada pela abordagem, não tem mas como. Está dentro de um processo que é necessário que aconteça. Senão que a polícia está trabalhando. Né? É isso aí, tem que ter polícia nas ruas. E assim, se a pessoa se sentir incomodada de alguma forma, né? Se por acaso não é comum isso acontecer, mas se houve algum excesso, bom, ela vai, nos procura, formaliza, nós vamos abrir um procedimento para investigar o que aconteceu. Mas assim, é muito raro, né? Sim, muito raro acontecer isso aí. É uma exceção. Nós temos toda uma técnica para trabalhar, temos protocolos para seguir na abordagem, né? Ninguém vai abordar ninguém por nada, né? Não. Primeiramente, tem que se ter uma fundada suspeita, né, do que está acontecendo ali, tem que ter alguma coisa que envolva alguma ocorrência policial, né? E, eventualmente, nós fizemos barreiras policiais. Sim, que aí nós vamos fazer uma fiscalização completa, né? Aí é indistintamente, né? Então, uma barreira no local, quem passar por ali vai ser abordado. Então, eventualmente, nas barreiras policiais, nós prendemos foragidos, prendemos armas de fogo, fazemos apreensão de drogas, recuperamos veículos roubados. Então, a pessoa não... Sim, tudo a bem da sociedade. A pessoa se sente incomodada. Eu vou perder meu tempo, vou ter que dar minha documentação. Sim, vai. Mas isso é necessário para a nossa segurança. Porque se o delinquente entender que não há fiscalização, né, que ele pode circular livremente por onde ele quiser, bom, a gente vai viver num estado que tudo pode acontecer. Ele vai ficar encorajado. E vai ficar encorajado. Uma questão que sempre eu vejo as pessoas debatendo, independente de ser lícito ou não, a graduação da transparência da película do carro, né? Mas tem pessoas que usam a película bastante escura para que o bandido não saiba se dentro do carro tem uma mulher ou se daqui a pouco tem 3 homens ali, né? Por outro lado, eu já ouvi também dizer que película escura, de alguma maneira, também favorece, ou melhor, estimula o interesse do bandido pelo veículo, porque uma vez que ele assuma o controle do veículo, ele passa a circular pela cidade sem que seja reconhecido, né? Visualizado pela própria polícia. Enfim. Nós temos uma série de questões... Eu não sei, e aí nessa equação como é que fica? Na realidade, assim, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Porque a sensação de proteção, né, que a pessoa tem dentro do veículo, ela é uma sensação relativa. Né? Porque, a não ser que ele tenha um veículo blindado, né? Aí ele vai estar completamente protegido. Se ele não tiver um veículo blindado,
qualquer disparo de arma de fogo vai transfixar o para-brisa, os vidros laterais, enfim. Né? E essa questão da película, realmente, as pessoas se sentem mais protegidas, né? Com uma não visualização completa de dentro do veículo. Então, assim, nós costumamos criar, assim, né, nenhuma celeuma com essa questão de película. Mas, às vezes, quando a película ela é muito escura, ela nos prejudica numa questão de abordagem. Sim. Né? Por quê? Porque a gente tem que fazer com que o motorista abaixe o vidro para que a gente consiga enxergar. E, às vezes, quem não está acostumado com uma abordagem policial, o camarada ele fica nervoso e ele não consegue coordenar muito bem os movimentos dele, né? Porque ele tem uma arma de fogo que está relativamente na direção dele, né? Está apontada para baixo, mas está na direção dele. A gente não sabe o que vai acontecer. Para um cidadão normal que não está acostumado com isso, ele fica nervoso. Claro. Então, tudo isso nós temos que ter essa compreensão no momento da abordagem para deixar o cidadão tranquilo, seguro e fazer com que ele ouça a voz do policial e consiga obedecer aquilo ali que o policial está determinando para ele de forma clara, que não gere dúvida e que ele consiga fazer aquilo ali com toda a tranquilidade. Não poderia deixar de falar um pouco sobre a teoria, me corrija se eu estiver enganado, teoria da dissuasão focada. Sim, é esse o exatamente. nome? Queria ouvir um pouquinho a respeito disso. O que é essa teoria e de que maneira ela está implementada aqui na segurança pública do Estado? A teoria da dissuasão focada foi uma teoria criada, né, em Chicago. Se não me falha a memória, é o David Kennedy, o criador dessa teoria. E essa teoria, ela entende o seguinte, que eu devo responsabilizar, né, nos delitos em que nós chamamos de CVLIs, né, crimes violentos, letais e intencionais, no homicídio, né, doloso, que nós devemos responsabilizar, especialmente nos delitos que envolvem essas organizações criminosas, toda a cadeia criminosa, não só do executor, mas do mandante. Não há executor sem mandante. Então, através dessa teoria, nós temos algumas coisas que nós empregamos também ali. São 10 medidas específicas, mas dentre elas, nós temos também a questão de atacar a organização criminosa no lado financeiro. A organização criminosa tem que ser responsabilizada. Nós temos que buscar os ativos através de uma investigação especializada em lavagem de dinheiro. Não existe organização criminosa sem lavagem de dinheiro, né? O dinheiro obtido de forma ilícita, ele tem que se transformar em dinheiro lícito de alguma forma. Que possa aparecer. Então, temos delegacias também da Polícia Civil, nosso trabalho em conjunto, né? Atacando isso aí. Integração das forças de segurança. Então, hoje nós trabalhamos completamente integrados. Então, Polícia Civil, Brigada Militar, Instituto Geral de Perícias e a Polícia Penal, né? Nós trabalhamos integrados com as nossas inteligências. A própria IPTC não entra também nessa... A IPTC... Eu sei que não é uma força de segurança, a IPTC, mas ela pode nos ajudar em alguma operação, mas na parte de inteligência, né, nós temos que entender o que está acontecendo no sistema prisional. Né? As lideranças estão no sistema prisional. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo. E sem essa integração, isso não é possível. Então, desde que nós começamos a integrar o nosso trabalho, todo o nosso planejamento e todas as nossas operações, elas são realizadas em conjunto. E isso tem nos dado assim, um resultado magnífico, né? Nós tivemos agora, alguns meses atrás, em Porto Alegre, índices da ONU. Imagina. Em termos de crimes violentos, letais e intencionais. Isso na história do Estado, desde que se tem... são os melhores índices. Ano passado, nós tivemos o melhor índice das últimas décadas, né? E esse ano, nós estamos com o segundo melhor índice. Né? E comparado com os demais estados? Nós estamos entre os primeiros. Que nessa comparação com outros estados, nós temos que fazer um comparativo populacional, né? Sim. Por exemplo, nós comparar o nosso estado, que tem 11 milhões e meio de habitantes, com São Paulo, que tem 44 milhões, tem que ter uma correlação de número de habitantes. Tem que né? proporcionalizar. Aí. Né? Mas assim, o nosso estado conseguiu diminuir vários índices, né? Que são índices que
que geram uma sensação de insegurança na população, que é os crimes letais, violentos, letais intencionais, o roubo a pedestre, o roubo de veículo e o roubo a estabelecimento comercial. São os principais, assim, que geram aquela sensação de insegurança. Nós conseguimos diminuir todos esses índices através desse trabalho conjunto. E nós temos hoje um sistema de gerenciamento, né, que a gente chama de GSEG, que é um sistema que ele nos dá, inclusive, através de predição, né, como é que nós devemos posicionar o nosso efetivo, nos dá georreferenciamento, nós conseguimos saber dia, horário, local, que forma aconteceu determinada ocorrência. Nós conseguimos fazer uma pesquisa completa por dia, por semana, por mês, por ano, por semestre. Então, tudo isso é medido. Nós não temos hoje nenhum trabalho feito de forma empírica. Não. Nós tivemos tantos roubos de estabelecimento comercial. Se eu quiser descrever endereço, dia, local, eu descrevo todos eles. Né? E esse dado é público, né? É claro, não com esse refinamento, mas em dados estatísticos gerais, ele fica disponível no site da Secretaria de Segurança Pública. A população tem acesso. E que são dados que são importantes para a estruturação, para a montagem das estratégias policiais. O planejamento estratégico operacional, sim. E a cada mês, né, nós fizemos uma reunião. Os comandantes de batalhão se reúnem com os delegados de polícia daquela região. Depois, os comandantes regionais se reúnem com os delegados regionais. E, por último, há uma reunião com o governador do estado e com o secretário de segurança para a apresentação desses índices. Nós chamamos das boas práticas, né? Daquelas práticas que foram melhores adotadas e dos pontos de atenção, ou seja, onde nós tivemos problemas, tivemos aumentos de índices, para nós entendermos o que aconteceu ali, qual foi o fenômeno que gerou aquele aumento e o que nós estamos fazendo para mitigar, né, para melhorar aquele índice que teve aquela desregulação naquele momento. Então, tudo é estatístico, né? Nós temos hoje um controle absoluto, assim, de todo tipo de ocorrência que acontece. Por isso que é importante que o cidadão, quando ele é vítima de algum tipo de delito, ele não deixe de fazer o registro. Sim. Se ele deixar de fazer o registro, nós não temos condições de saber o que aconteceu. E aí nós não vamos conseguir trabalhar em cima daquilo. Sim, Por mais singelo que seja o delito, ele deve ser registrado. Para que nós possamos entender aquele fenômeno, o que está acontecendo ali. Eu havia chegado no fim da tarde em Zurique, fui pro hotel e precisava dar uma caminhada. Aí cheguei na recepção do hotel e perguntei onde é que ficava o centro, que eu queria ir a pé até o centro. Aí eles me disseram que, enfim, ficava a poucos quilômetros dali. E aí eu perguntei, tá, mas a minha intenção é ir a pé, como já tá à noite, tranquilo e tal. Aí ela me perguntou, tá, mas por que tá perguntando se é tranquilo? Eu disse, não, porque tá escuro, como é que é a questão da segurança? Ela, tá, mas tu é da onde? Aí eu falei, não, sou do Brasil. Aí ela disse, é por isso que tá me perguntando isso. Aqui não faz diferença se dia ou noite, pode ir tranquilo até o centro. E aí eu vi que a gente vive num paradigma, né, onde existe sempre uma preocupação, né, tu tem que te planejar. E aí, te ouvindo agora, eu fico pensando assim, será que nós, talvez seja uma utopia, não estamos caminhando para, quem sabe, um dia termos esse mesmo sentimento do cidadão suíço? Ou seja, de poder transitar mais a pé na cidade. Muitas vezes trajetos que tu poderia muito bem fazer a pé, tu deixa de fazer porque tem medo de ser assaltado. E tu acaba tendo que usar o carro. Perfeito, perfeito. Não, isso é o que todos nós buscamos, né, Malta? É o nosso trabalho diário, né? Porque eu sempre digo assim, nós somos policiais 24 horas por dia, mas quando a gente tira a farda e está na rua, nós somos cidadãos comuns, né? Claro, eu estou sempre armado, a gente está sempre pronto para fazer uma intervenção, mas a gente sempre busca, né, minimizar o crime, né, o delito. A gente não consegue, não existe uma metodologia no mundo que consiga dizer quantos crimes eu evitei hoje. Coloquei as viaturas aqui, botei meu policiamento, fiz quantos eu evitei. Não existe metodologia para isso. Sim. Nós trabalhamos com o que aconteceu, né? E a gente procura sempre baixar aquilo ali.
né? Nós falávamos também um pouco antes, né, que às vezes as pessoas querem culpar a vítima, né? Uhum. A vítima não é culpada de nada, né, por ter sido assaltada, enfim, mas a vítima ela pode nos ajudar, né, evitando determinados comportamentos, porque o delinquente, às vezes, na maioria das vezes, ele sai procurando uma vítima. Uhum. Então, se a vítima está desatenta, ela está com o veículo parado num local meio isolado, vidros abertos, falando no celular, desatenta, ostentando determinados produtos, enfim, numa região também que não tenha muito movimento, Uhum. ela pode se tornar uma vítima em potencial. Uhum. Uhum. Então, o comportamento da vítima não é que ela seja culpada Sim, de não ter entra, sido não, vítima. não é uma questão de Mas o discutir comportamento, culpabilidade. não, o comportamento da vítima, ela se colocando numa situação de vulnerabilidade, ela acaba atraindo a atenção do delinquente. Uhum. Então, nós podemos evitar, né, ou minimizar essa possibilidade de ser vítima de algum delito, tendo uma atenção maior. Sim, né? não facilitando. Não facilitando, né? Para o delinquente. Uhum. Então, nós buscamos realmente isso. Eu espero ainda, né, que em algum momento a gente consiga poder sair da nossa casa com nossos filhos, poder sair com o veículo que quiser, com a roupa que quiser, com o acessório que quiser, sem ter medo de ser vítima de algum tipo de delito. Eu vejo que o emprego de tecnologia associado, claro, a toda a evolução das estratégias policiais também, acho que se tem muito aprimoramento também nisso, né? O, o, o policial hoje ele cada vez mais se mostra bem treinado, com estratégias mais assertivas, enfim. Talvez nos leve, quem sabe, um dia a esse sentimento, né, de segurança absoluta, Nós temos ou quase trabalhado, absoluta. quase É. absoluta. Nós temos trabalhado muito com isso, né? Agora, esse foi um dos últimos concursos que a Brigada fez, com um nível médio, né? A partir dos próximos concursos o ingresso deverá ser com um nível superior, qualquer área, né? Para entrar no concurso de soldado. Já para soldado. Já para soldado. Como é na Polícia Civil, como é na SUSEP, para o cargo de agente, né? Então, eu acho que vai ser uma evolução, né? Não, tenho certeza de que isso vai ser uma evolução para nós, porque as pessoas vão ter que se qualificar, né? Para exercer a nossa atividade policial. E nós temos hoje, assim, praticamente 55% do efetivo que nós tínhamos há 30 anos atrás. Sim, uma população bem maior. Uma população bem maior. Então, e nós conseguimos fazer um atendimento melhor e baixar os índices. Isso se dá através da tecnologia, né, que nós temos, né, do investimento, né, em equipamentos, do investimento em treinamento, no investimento no policial, efetivamente. Que é fundamental também, né? Hoje, praticamente, nós não fizemos nenhuma ocorrência em papel, né? É tudo através do aplicativo, no telefone. A gente faz a ocorrência e a pessoa vai receber a ocorrência depois, né, no seu e-mail, ou ela solicita através de uma outra modalidade que nós possamos enviar para ela. Não usamos mais papel. Antigamente, o policial tinha que andar com um bloco de auto de infração de trânsito, um bloco para fazer um tipo de ocorrência, para fazer um registro. Então, ele passava escrevendo. Hoje, não. Hoje, está tudo informatizado, né? Isso faz com que o policial consiga atender aquela ocorrência mais rápido, possa liberar aquele cidadão mais rapidamente e possa atender uma outra ocorrência também de forma mais rápida. Então, hoje, nós conseguimos fazer com menos efetivo do que nós tínhamos, muito mais atendimento que nós fazíamos anteriormente. É uma coisa sensacional. Eu lá no Copom eu tive o privilégio de testemunhar os vários monitores onde vocês estão acompanhando tudo o que está acontecendo ali na cidade, seja através das câmeras que estão instaladas, né, na cidade, seja também através dos próprios coletes, né, sim, as câmeras corporais que estão sim. nas ruas. Eu não sei, ela está fixada ela no colete? Ela está fixada bem no centro do colete. Do colete. Bem no centro do colete. E é algo realmente fantástico. Eu confesso que fui surpreendido, porque eu não imaginava que nós já teríamos evoluído tanto no que diz respeito ao emprego de tecnologia na segurança pública. E as pessoas desconhecem, né?
Nós temos outros tipos de tecnologias ali, né? Nós temos hoje o reconhecimento facial, que é uma inteligência artificial, né? Com metadados, que nós chamamos. E hoje nós temos esse reconhecimento facial apenas com cadastro de pessoas desaparecidas no estado. Hoje nós usamos somente para pessoas desaparecidas. Nós temos também ali, essa central não fica conosco, mas se comunica com nós, ela fica na Secretaria de Segurança. Nós temos também um monitoramento do agressor da Maria da Penha, né? Do agressor ativo, como nós chamamos. Então, quando uma vítima, né, de Maria da Penha, ela é encaminhada para registro, enfim, e é concedida uma medida restritiva, a autoridade judicial ela pode determinar que esse cidadão seja monitorado. Então, ele recebe uma tornozeleira e a vítima recebe um telefone. E nós conseguimos monitorar a distância que ele está da vítima. E aí sem ter que respeitar o raio. Sim, aí o magistrado vai determinar qual é a distância a mínima que ele tem que ficar dessa vítima. E toda vez que ele se aproxima, né, ou que ele viola essa distância, é gerado um alarme para nós e nós deslocamos uma equipe. Independente do chamado dela. Independente do chamado dela. Ela é avisada, né? Sim. Ela é avisada pela central, olha, o agressor está a tantos metros, ele está próximo de ti, estamos deslocando uma viatura, te afasta, vai para tal local. E não acontece da vítima dizer o seguinte, mas é com o meu consentimento. Eu fiz essa pergunta sem ter a mínima ideia da resposta. Nós ainda não tivemos esse tipo de situação. Até porque essa adoção ela é realizada para situações muito graves, né? Onde realmente há um risco, né, iminente ali para a vítima. Mas realmente pode acontecer. Bom, se isso acontecer, independentemente disso... Aí tem que ficar gravado. A guarnição vai lá, né? Vai lá e vai fazer... Sim, ela pode estar sendo forçada. E vai fazer o registro, vai ver se ela está bem, qual é a situação dela. É a nossa obrigação ir lá e fazer essa confirmação. Mas isso é algo espetacular mesmo, né? Porque imagina o sentimento de segurança da potencial vítima de uma agressão, saber que existe um controle. Tem um controle por muito... GPS, vamos dizer assim. Sim. Não, e da controle... distância que está. Porque ela, antes disso ela não sabia. Porque daqui a pouco ela está dormindo, quando vê o cara está dentro de casa. Exatamente. Então se ele romper a tornozeleira ou se a tornozeleira, por exemplo, ficar sem bateria, vai dar no alarme também para nós vamos acionar ela e vamos retirá-la daquele local. Até que a gente possa entender o que está acontecendo. Nesses 13.000 chamados aí que acontecem num dia, o que mais prepondera? Quais são as causas que levam a esses chamados? Depende muito do dia, né? Da semana, né? Mas assim, a grande maioria dos nossos chamados ali são para averiguação de local suspeito, né? Quando o cidadão entende que pode estar acontecendo algum delito ou ele entende que alguma situação ali é de anormalidade. Às vezes é uma suspeita de um arrombamento, uma suspeita de uma pessoa que está portando uma arma de fogo, suspeita de um camarada que está realizando tráfico de drogas em determinado local. Às vezes um veículo que está parado muito tempo em determinado local, com algumas pessoas dentro, enfim. Mas nós temos também muitos chamados, né, de violência doméstica. Finais de semana, quando com esse frio diminuiu um pouco, mas quando está muito quente, perturbação de tranquilidade. Música alta. Música alta, som alto. Aqui é um ponto bem interessante. Qual é o protocolo? Porque, o cara tá com música alta, mas é 3 da tarde, e aí? Ele pode botar? Ele pode botar. Que assim, depois das 10 horas da noite, sim, que é o horário de descanso, ele é um delito de menor potencial ofensivo, né? Tendo a vítima e tendo o autor, o policial vai chegar no local, vai fazer um termo circunstanciado para ele. Então... Mas se for depois das 10 da noite. Se for depois das 10 da noite. E nós temos muitos problemas, às vezes, em áreas, por exemplo, cidade baixa. Tem muita residência, mas também tem muito comércio ali, tem muito... Então, às vezes, a conversa do policial, né, vai lá, fala com aquele cidadão que seria o suposto autor, diz, olha, o vizinho está incomodado, baixa o som. A gente tenta, se não há realmente o delito de uma forma... preponderante, que a gente consiga entender que é alto, porque às vezes o policial chegou e o som não está mais alto. O policial não presenciou aquilo ali. Não é mais um flagrante. Não é mais um flagrante. Chama ali o cidadão, diz, olha, tem um vizinho que está reclamando, assim, mas se o senhor
aumentar o som, se voltar de novo, nós vamos ter que voltar aqui. Aham. Isso é um delito de menor potencial ofensivo. Vai ser Mas feito chega um termo a circunstanciado. levar ele Não, detido não, até... porque o delito de menor potencial ofensivo, né? Todos os crimes cujas penas máximas são iguais ou menores de 2 anos, nós fazemos um termo circunstanciado no local. Uhum, O autor se compromete a comparecer em juízo, uhum, quando for chamado, uhum. a gente faz todo o registro e libera o autor no local. Eu vou estressar um pouco, tá? Mas Tá. eu falei pra ti que a entrevista não ia ser tão Não, vamos fácil. lá. Não, é bom? Vamos lá. Aí, porque eu tenho certeza que muito do nosso público deve estar pensando lá, né, no seu telefone celular quando está assistindo, ou no seu computador, enfim, pensando isso que eu vou perguntar agora. Claro. Aí o policial, né, aquela guarnição, dá as costas e o cara, pá, volume alto de novo. Já tem termo circunstanciado, assinado, tá tudo feito. Aham. E aí a vítima liga, olha, o cara, se saiu daqui, ele botou o volume alto de novo. Existe algum momento... Teoricamente seria um outro delito, né? Pois é. Novamente, né? Aham. Exato, agora já é reincidente. Novamente, É. né? Mas pode chegar ao ponto de ter que empregar força e dizer, não, vai conosco para a delegacia, porque tu tá... Pode ser, pode chegar a acontecer, Ah. pode chegar a acontecer. Porque às vezes, assim, onde há consumo de bebida alcoólica, né? Sim. Às vezes isso evolui, Uhum. né? Às vezes passa de uma perturbação do sossego para um desacato. Uhum. Às vezes uma resistência para uma desobediência. Uhum. E às vezes acaba numa prisão, né? Até numa lesão corporal. A pessoa Sim. vem investir contra o policial, machuca o policial. Uhum. Bom, aí mudou de figura, Aí, né? assim, aí já não Aí é mais sim. Não, aí ele vai termo ser... Não, aí já não é circunstanciado. mais termo circunstanciado. Sim. Não são raras as vezes que isso acontece. Ah, é? Sim. As pessoas consomem num Ficam local, numa valentões. festa, 2 da manhã, às vezes já tá todo mundo alto, né? O pessoal bebeu demais. Mas, Aí perde um pouco da noção da mas realidade. respeitar a farda é... Mas aí o policial tem que ter tranquilidade, tem que ter calma, tem que explicar o que está acontecendo. E às vezes a gente chega numa ocorrência, né? Como a gente diz assim, o sinal da ocorrência é uma perturbação da tranquilidade. Chega lá, é uma briga generalizada. Então... Mas aí não dá para se meter, aí tem que aí chamar tem mais que chamar reforço. reforço. Tem que chamar reforço. Então, a atividade policial é muito dinâmica. Sim. Né? Às vezes, essa ocorrência que nós tivemos, infelizmente, ali, aqui em Novo Hamburgo, né? Que o camarada, o sinal inicial da ocorrência, o pai ligando que estaria em cárcere privado, né? O filho era esquizofrênico, ele acabou matando o pai, matou o irmão, baleou a mãe, matou 2 policiais. Uhum. Né? Foi um horror aquela ocorrência, assim. Uma ocorrência que era, no início, uma ocorrência que o chamado parecia ser um chamado tranquilo. Sim. Então, ela descambou para uma tragédia, né? Mas tinha alguém sob efeitos de Não, droga? ele tinha problema mental, né? Era um descontrolado mesmo, tinha psicopata. porte de arma, tinha 2 pistolas em casa. Com porte de arma. Tinha. Se eu não me engano, ele era CAC, ele tinha... Mas ele surtou durante a ocorrência. Ele surtou. Tava com problemas, acabou sendo abatido no final ali da ocorrência e foi morto. Mas foi uma tragédia, sim, foi um terror. Foi um terror. Foi um terror. Então, às vezes, não é como a gente imagina, né? Pensando em Porto Alegre, assim, não quero assustar ninguém, mas existem bairros mais perigosos. Eu sei que existe um sofisma, muitas vezes, as pessoas, onde mora o bandido tem que te afastar dali. E às vezes o bandido, o que ele menos quer é cometer delitos perto de casa. Ele se afasta para cometer os delitos dele. Nós hoje, quer dizer, desde sempre, né, na capital, não existe nenhuma área onde a brigada militar não entre, né? Uhum. Não temos problema em Isso entrar é importante. em nenhuma região. Não existe, aqui a brigada não mete a mão porque a violência tomou conta, o crime organizado... Isso não existe. O que ocorre, sim, nós temos... regiões, né, periféricas, regiões de moradias irregulares, enfim, toda uma questão social que envolve isso aí. Às vezes as pessoas atrelam essas regiões com criminalidade.
E às vezes não é nada disso, né? Muito grande maioria dos moradores são trabalhadores, são pessoas que não estão envolvidas com a criminalidade. É claro que se existe ali um ponto de venda de drogas, de tráfico de entorpecentes, enfim, essas pessoas, por morarem naquela região ali, elas ficam muito reféns daquilo ali, né? Não falam nada, ninguém quer dar informação, enfim. Mas não existe, assim, áreas na capital que a gente não possa circular. É claro que locais ermos, né? Locais onde a gente sabe que há confrontos, há muitas prisões envolvendo tráfico de drogas. Não é interessante circular em determinados locais nessas localidades específicas, né? Se a gente pode evitar. Mas não há nenhum local que seja sitiado, a população não pode. Não existe isso na capital. Não existe. Eu uma vez, num Uber, claro que a gente, imagina, o que eu conheço do motorista do Uber para dizer se ele está falando a verdade ou mentira. Mas o relato dele foi o seguinte, ele foi levar um passageiro numa vila, e quando ele estava para ingressar na vila, ele foi abordado. Foi abordado, sim. Exato. E aí digamos, os porteiros da vila disseram, olha, a partir desse ponto aqui é vidro aberto, luz interna do carro acesa, faróis, não lembro se é aceso ou desligado. Sim. E tu vai devagarinho até a casa onde tu tem que entregar o teu passageiro. Sim. Isso acontece ou Não, o que pode acontecer é o seguinte, em alguns locais, né, de pontos assim que possa ter determinados tipos de organização criminosa, né, o que há, né, a maioria dos crimes violentos, letais e intencionais na capital são oriundos de conflitos, disputas entre organizações criminosas, especialmente as do tráfico de drogas. Então, a preocupação, né, dessas organizações é evitar que uma organização entre no território delas para cometer um atentado. Sim. Né? Sim. Não estão preocupados efetivamente com a polícia, né? Sim. Porque a polícia apareceu, o pessoal some. São os rivais deles. Exatamente. Então, creio que o temor deles seja esse, né? A pessoa entrar ali os delinquentes de uma facção contrária ali, né? Uma organização criminosa contrária ali, sobre o fulcro ali de ser um Uber e alguém e praticar um atentado contra eles. Né? Então, creio que seja o viés... Seja mais esse aí. Tenha sido esse, né? Existe, por exemplo, assim, vou falar um pouco mais, vou estreitar, digamos assim, vou focar mais no que eu considero até uma certa bolha dentro de Porto Alegre. Petrópolis, Bela Vista, Rio Branco, Montserrat e tal. Existe um bairro que seja mais preferido pelos assaltantes do que o outro, ou todos estão meio que dividindo o mesmo risco? Não temos assim. Existem picos, né, de incidência de determinados tipos de delito que são muito variáveis, né? Hoje, o que nós temos, assim, especialmente nesses bairros aí, e que nós temos feito muitas operações para combater, é o furto de fios e cabos, né? Em que as pessoas envolvidas no consumo de entorpecentes, né, eles acabam cortando ali um cabo de energia. Eles nunca morrem fazendo isso, porque eu acho às vezes atividade acontece. De risco. De risco, né? Às vezes acontece. A gente toma choque no banheiro. Não, e às vezes sobe num poste cabos de alta tensão. E tá molhado e conseguem fazer. Eu também não consigo entender muito bem isso, mas então eles pegam o fio, né? Queimam o fio ali para tirar o plástico e vendem, né, nesses locais de receptação, vendem o cobre. Então, é um delito que tem aumentado nos últimos anos e que causa muitos transtornos, né? Queda de luz, uma região da cidade fica sem luz, enfim. Então, nós temos trabalhado muito, temos feito muitas prisões, temos atacado os receptadores. Sim, porque tem que ter o comprador, né? Temos atacado os receptadores. Tem uma história interessante, né? Fizemos uma prisão esses dias de um camarada, ele estava com um veículo, uma escada em cima, com uma roupa muito parecida com a roupa da companhia elétrica, né? Sim, o pessoal da CE, nossa, RGE. Só que ele era um furtador de fios. Bah. E aí ele se camuflou, bem dizer, ali com o carro. O carro era roubado, né? Sim. Mas travestido, né? Uniforme, botava a escadinha
E aí, Olha depois, só. falando com ele, ele disse, não, eu só faço isso. Então, assim, eu não cometo violência contra ninguém, não faço nada de noite, Sim. eu tiro os E eu fios entendo aqui, muito de elétrica. eu tiro os fios aqui, Que o cara tem que né? entender. Tem Então, EPI, com certeza já ele usa consegui um adquirir bom EPI. boas coisas para minha família, Sim. não cometo violência contra ninguém, Sim. né? Sim. Ainda presto um serviço tirando esses fios que... Sim. Não, aí é um absurdo, né? Olha só. Então, assim, é um delinquente diferente, né? Claro que todo o material foi apreendido, ele foi preso, enfim, foi identificado, mas assim, um tipo diferente de delito, né? Ah, Quem passa na rua vai olhar aquele camarada, vai achar que é funcionário de alguma empresa, terceirizado, enfim, e ele estava furtando fios que em coisa. plena luz do dia. Moraes, tu é um policial militar de uma trajetória longa e eu sei que tu já fez um enfrentamento Sim, já tivemos alguns. violento já. Sim. Me fala um pouco como é tu estar, digamos assim, numa zona conflagrada, o tiro riscando o céu ali e bala comendo, como dizem, e tu tá ali, não dá vontade de recuar, dizer, olha pessoal, isso aqui Não, tá é que perigoso demais. eu acho que nas primeiras vezes é um pouco estranho, né? Mas depois a gente acaba se acostumando com isso. Aquilo acaba sendo um pouco natural, né, da gente. E é Porque claro uma que... coisa é o cara falar na teoria. Não, a Agora te teoria... coloca nesse cenário, Mas né? depois, Alguém atirando, tentando te mas acertar. depois Puxa a vida. gente consegue agir com uma certa calma, né, e naturalidade. E é claro que existe todo um estudo, né, dos fatores estressores do combate, né? Então, quando a gente entra numa situação de risco de morte, né? A gente fala risco de vida. Não é risco de vida, é risco de morte. É risco de morte. Né? O nosso corpo, ele reage de uma série de formas, né? Enfim, com hormônios, enfim. Nós ficamos mais fortes, mais rápidos e menos pensativos. O cérebro funciona menos e o corpo funciona mais. Né? Tu vai pra cima. Diria com que treinamento, eu tudo, fico mas... mais forte Sim. e mais burro, né? Eu penso menos. Então a gente tem que trabalhar através da técnica policial e dos nossos treinamentos para conseguir pensar, né, e agir dentro da técnica, né? Não que a técnica policial ela vá nos blindar ou vai tirar o risco de 100% de que aconteça alguma coisa, mas ela vai minimizar, né? Vai mitigar esse risco, né? Eu vou fazer, por exemplo, um fatiamento, né, em um ambiente, né? Vou fazer uma progressão numa área conflagrada dentro da técnica, com equipamento adequado. O treinamento constante, né, das nossas equipes, isso tudo minimiza, né? Mas a percepção do policial, às vezes o policial tem uma visão de túnel, ele foca no perigo e esquece o que está acontecendo, né? E fica com uma visão ele só enxerga aqui e perde a visão periférica. 180 graus, né? Perde a visão periférica. A dimensão de tempo e espaço dele fica comprometida. Às vezes a ocorrência durou muito tempo, ele acha que durou pouco. Às vezes durou pouco, ele acha que durou muito. Olha só. Às vezes a percepção de dor dele também fica alterada. Ele foi baleado e não se deu sente, conta. só vai sentir depois. Né? Então, o metabolismo humano, ele é uma coisa fantástica. E ele varia muito de pessoa para pessoa. Agora né? a gente percebe que nesses confrontos, via de regra, a Brigada Militar leva vantagem. O treinamento, né? Nosso treinamento ele é contínuo, né? Muitas vezes, assim, sabe que o bandido está muito bem armado, mas mesmo assim ele... Não tem técnica, né? Não tem treinamento, né? Nós temos um treinamento constante, né? Treinamento anual. Todos os policiais anualmente passam por um treinamento de tiro, um treinamento nós chamamos de APH de combate, né? Passa por um treinamento de documentação operacional, de ocorrências, passa por enfim, uma reciclagem completa naquilo que é principal e primordial na função dele. Toda vez que nós entendemos que tem algum policial que não está bem em alguma outra questão ou outra, a gente vai e encaminha esse policial para um outro treinamento, faz uma reciclagem. E hoje nós temos muitos e muitos cursos à disposição na corporação para o policial se especializar no que ele quiser. Ele quer trabalhar com cão, ele quer trabalhar com bicicleta, quer trabalhar com motocicleta, Sim. ele quer trabalhar com tiro, ele quer polícia trabalhar na aviação, também, né? ele quer trabalhar com equitação, enfim.
ele pode se especializar na área que ele quiser. Uhum. Agora, claro, a gente percebe também, por outro lado, que eu não sei se sempre foi assim ou se hoje é mais. O cidadão ele está mais integrado com a polícia, né? Eu As sempre... pessoas têm uma admiração Nós passamos pelo policial nós militar. passamos por fases, né? Então, eu digo hoje assim, o dia que o cidadão entender que ele não precisa mais da polícia, a polícia vai deixar de existir. A Uhum. polícia tá para servir o cidadão. O cidadão não pode ter medo da polícia. Ele tem que confiar no policial. Uhum. Então, isso tudo é uma construção, né? Então, a Brigada Militar, né, é uma instituição que a gente diz que é uma jovem senhora de quase 200 anos, né? Uhum. Então, a Brigada, daqui a pouquinho, a gente tem um lema que a gente diz rumo aos 200 anos, daqui a poucos anos nós vamos atingir 2 séculos, Uhum. trabalhando, né, para a comunidade gaúcha. Então, a população tem que confiar na polícia. Eu acho isso Né? importante. Eu tenho um filho de 3 anos e seguidamente eu tô num posto de gasolina ali numa conveniência do posto, onde a brigada abastece. E aí entram os policiais na lojinha ali para tomar um café, enfim. Sim. E meu pequenininho fica admirado, sabe? São entidades que entraram. Como tu tá fardado aqui agora, né? Armado, e ele fica com aquela coisa. E eu sempre digo para ele, eles são matadores de lobo mau, né? São do bem, eles estão do nosso lado para matar o lobo mau. Até para Exatamente. criar nele esse sentimento Exatamente. de respeito, né? Pela polícia militar, né? De sentir que tá do mesmo lado, né? Não, Se tu é um cidadão do bem, então tu tá do mesmo lado. Isso que tu tá falando é né? importante, assim. Uma vez nós estávamos sabendo uma atividade de patrulhamento no centro, e aí um senhor veio com a esposa, assim, e trouxe o filho, fez um sinal para mim, assim, disse, não é que se ele fizer uma coisa errada, o senhor vai levar e vai prender ele? Aí eu chamei ele, pai, olha só, não faz Pois assim. é o contrário aí, né? Olha só, não pode fazer assim com o teu filho. É. Porque assim, o dia que ele se perder, o dia que ele se sentir em perigo, ele não vai procurar um policial. Uhum. Porque ele vai ter medo, ele vai achar que eu vou prender ele. Uhum. Então, não, traz ele aqui, vamos botar ele na viatura, vamos ligar a sirene, vamos fazer ele falar no rádio aqui, Uhum. vamos fazer ele ter uma interação, né, Uhum. bacana com a polícia. Uhum. Gostada, né? Uhum. Se Claro. sentir à vontade com a Claro. polícia, né? Se sentir que a polícia tá do lado dele. Então, a gente cada vez mais tem buscado essa interação com a comunidade e hoje, com o nosso trabalho ali, dar transparência às nossas ações. Como eu te falei quando nos visitou lá, não há nada que nós façamos aqui que não seja transparente. Uhum. Tudo é auditável. Uhum. Tudo nós podemos buscar e saber o que aconteceu. Nós não temos nada para esconder. Uhum. Se aconteceu alguma coisa errada, nós vamos buscar uma investigação e responsabilizar aquele camarada que cometeu alguma nós chamamos Sim, alguma transgressão disciplinar, algum excesso, ou que ele enfim, cometeu algum ato ilícito. Sim. Mas numa grande totalidade dos nossos policiais, por efetivo que nós temos ali, desde o início do ano até o mês passado, nós atendemos quase 300 mil chamados. A quantidade de problemas que nós tivemos em atendimentos deficitários, eles são irrisórios perto desses 300 mil. E é isso que a população tem que tomar em conta. Então, assim, não podemos pegar um atendimento, por exemplo, que foi inadequado e tomar aquilo como regra. Não, aquilo é uma exceção. Vamos entender, né, o que aconteceu. Então, eu procuro ali... O bom atendimento não vira notícia. Não, né? não vira. Só o mal. Né? É o mal, Então, dos 300 mil, deu errado. Bom, aquele é o... Então, nós fazemos auditorias, né? Toda vez que chega alguma reclamação para nós, eu abro um procedimento, eu chamo a pessoa, eu ouço ela, vou ouvir as pessoas, vou buscar a gravação. Às vezes não tem fundamento legal, não tem. Uhum. Na grande maioria das vezes não tem, Uhum. mas às vezes realmente tem. Aí a gente vai lá e responsabiliza aquele profissional e encaminha ele para um treinamento, para uma mudança de atitude. Bom, se ele não se adaptou, bom, então ele vai fazer uma outra atividade. Mas nós buscamos fazer isso aí. Né? Identificar o que aconteceu, entender o que aconteceu, responsabilizar quem deve ser responsabilizado e procurar fazer com que aquele
aquela ação não ocorra mais. Uhum. E aquilo sirva de exemplo, né? Para que não ocorra mais. Moraes, assim, eu queria até... Não posso deixar de abrir esse espaço, porque, pô, tu chefia o Copom, repito, é o Centro de Operações da Polícia Militar. Talvez eu não tenha perguntado tudo que tu gostaria de falar. Então, assim, deixo totalmente em aberto para ti aproveitar esse canal. A gente tem uma baita audiência, principalmente no Instagram, para te comunicar com a nossa sociedade, deixar algum recado, enfim, passar uma mensagem. Eu entendo que a população tem que fazer a sua parte, né? Tu falaste um pouco da questão da vitimologia, alguns comportamentos que acabam instigando, suscitando a prática do crime. Então, eu acho que isso também é importante, né? Que as pessoas reconheçam que elas também fazem parte desse processo todo que gera segurança pública ou insegurança pública, né? Mas eu tenho, e nos últimos tempos, até pela relação que tenho contigo, eu tenho percebido que a brigada está empenhada para fazer com que as pessoas tenham cada vez mais segurança. E qual é a tua mensagem nesse sentido? Eu falo hoje, assim, né? Falando na brigada, né? Mas, assim, nós não fazemos nada sozinho, né? Hoje a gente sempre fala em integração. A contribuição das outras forças de segurança tem sido muito grande também, né? Ninguém faz nada Se sozinho, não é só né? brigada, Não, Polícia não, não. Civil, Grande parceira nossa, o grande. Ministério Público como... Também é uma peça Sim. fundamental conosco. Assim, nós temos problemas nas nossas leis, Uhum. né? Os juízes, promotores, eles Estão adstritos às eles leis. têm, né? Tu é um homem do mundo jurídico, tu sabe, né? E nós ficamos adstritos ali ao que a lei, Uhum. né, nos limita. Uhum. Então, eu gostaria de dizer assim que a população que ela se sinta, né, acolhida pela brigada, que ela não tenha nenhum constrangimento de nos acionar, seja qual hora que for. Nós buscamos ali empenhar o nosso recurso da forma mais rápida possível. Uhum. E às vezes eu digo, né, que às vezes a gente tem que brincar de Deus, né? Por que eu uso essa metáfora? Porque às vezes nós temos um delito mais grave que eu preciso atender com mais emergência e eu vou deixar aquele delito, por exemplo, que é uma perturbação da tranquilidade, esperando um pouco mais. Por quê? Porque tem uma pessoa que está em risco. Então, nós temos uma classificação, né? Sempre as ocorrências em que há risco à vida são as ocorrências que a gente atende primeiro. Mas não deixem de nos acionar. Toda vez que enxergarem um policial nosso, confiem nesse policial. Qualquer problema que tiverem, qualquer ação que ela não seja, entenderem que não seja adequada, nos procurem. Nós precisamos ser comunicados para tomar providências e para corrigir atitudes, mas de maneira geral nós prestamos assim um grande atendimento para a população indistintamente. Nós não sabemos quem é que está do outro lado da linha. Uhum. E cada vez mais nós buscamos aprimorar o nosso atendimento. O nosso foco principal é atender cada vez melhor, cada vez de forma mais célere e cada vez de forma mais técnica e profissional a população gaúcha. Eu penso que a pessoa às vezes pode se sentir constrangida em estar ligando para o 190. Não tem esse constrangimento. E esse constrangimento pode levar ela até se tornar efetivamente uma vítima de algum crime. Não tem esse constrangimento, né? E eu digo sempre assim que as pessoas devem ligar para o 190 quando tem realmente uma emergência. O 190 não é um telefone para se pedir informação de endereço, Sim. de local, de evento. Sempre com bom senso. De né? clima, como é que está o clima, a estrada, como é que está o trânsito. Não. Sim. O 190 é um telefone para chamadas de emergência. Sim. Enquanto o cidadão ocupa as nossas linhas com um chamado que não é de emergência, alguém que está realmente necessitando de uma emergência pode perder a sua vida porque não consegue ligar. É importante que as pessoas tenham essa consciência. Tenham essa consciência. Não passar trotes, né? Nós temos um índice de trotes
Hoje ele está bem reduzido, mas ainda temos, né? Aham. Então, não realizar esse tipo de atividade, até porque nós estamos buscando a responsabilização dessas Sim, pessoas. sim. Não passam impunes. É Não, importante dizer, não. não passam impunes. Né? Não. Então, confiem na nossa instituição, nos demandem, que nós vamos dar o nosso melhor para conseguir atender a população. Os assaltos a banco Quase não. reduziram muito. Eu lembro que Não alguns temos anos mais. atrás, não. no interior, Faz agência bastante tempo. bancária, né, botaram uma bomba Assalto lá. a banco, nada. E, por exemplo, latrocínio também, desde o início do ano nós tivemos um só na capital, que foi, se eu não me engano, posso estar falando alguma coisa, eu não tenho informação precisa aqui, mas nós tivemos um único, que eu acho que foi de um motorista de aplicativo. E tivemos, em outros anos, vários delitos dessa natureza. Então, desde o início do ano, tivemos apenas um. É bom? Não, não é bom. Eu queria não ter nenhum. Enquanto nós tivermos um delito acontecendo, não vai ser bom. Mas nós conseguimos minimizar muito esses números, né? O dia que chegar a 0, eu vou estar feliz. Mas enquanto tiver um, nós não estamos vamos comemorar resultados. Não, nós vamos comemorar uma redução de índice. Mas enquanto houver um, não está bom para nós. Ainda temos um problema para tratar. Temos um problema para tratar. Moraes, parabéns pelo trabalho, parabéns a toda a corporação e eu estendo também esses cumprimentos. A Polícia Civil, tenho certeza que exerce grande parceira nossa, sim, grande parceira. Importantíssimo aí. Importantíssimo. Nós fomos apresentados por um delegado de polícia. Sim, nosso amigo ali. Delegado Beniman. Um grande parceiro, nosso irmão. Né? Também destemido. Ontem era 2 da manhã, eu estava conversando com ele. Eu acho que é uma pessoa totalmente abnegada também, né? Muito, vocacionado. Muito. Vocacionadíssimo. Assim, vocacionado. Desenvolver essa nobilíssima missão. Né? Olha... muito vocacionado, muito competente. E em nome, fazendo, né, através de ti, para que chegue a toda a corporação, como eu disse, da Brigada Militar, Polícia Civil. Tenho certeza que, se tratando de Porto Alegre, a própria Guarda Municipal também exerce um papel importante. Também, com certeza, sim. Então, assim, acho que é importante a gente ter momentos como esse para justamente fazer com que esse trabalho todo seja divulgado, né? As pessoas entendam o que está acontecendo e, como eu disse, né, também façam a sua parte nesse processo todo. Não, exatamente. Gostaria de te agradecer, né, a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho, né, para as pessoas que te conhecem e que te assistem aí, para conhecer um pouco do nosso trabalho e dizer que nós estamos à disposição ali, né, como já comentei contigo, né, quiser reunir um outro pessoal para nós fazermos uma apresentação, assim, mostrarmos aquelas tecnologias que nós temos lá, nós estaremos à disposição. Muito obrigado, muito obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Valeu.